Gálatas capítulo 1, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo mau, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou admirado de que vocês estejam desviando-se tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para um outro evangelho, que de fato não é outro, senão é que existe alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente daquele que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, eu digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, eu quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Porque vocês já ouviram como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou por sua graça, Ele se agradou em revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. E eu não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que antes de mim já eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que eu não estou mentindo. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que vos perseguia, agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Até aí. Nós lemos o capítulo inteiro da carta aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? Uma igreja que ficava na Galácia. Não se sabe se Galácia do Norte, se Galácia do Sul. Isso não é importante para o contexto da nossa mensagem. O importante é saber que Paulo plantou essa igreja. Paulo fundou essa igreja. Paulo, por intermédio da pregação do evangelho, percebeu a conversão de muitos, batizou e fundou essa igreja. Firmou eles no santo evangelho de Cristo. Porém, algumas pessoas se infiltraram naquela igreja, oriundas de Jerusalém, pessoas que pregavam um falso evangelho. E como era esse falso evangelho? Bem, eles acreditavam em Jesus, mas não só em Jesus. Eles acreditavam em salvação pela graça, mas não só pela graça. Eles acreditavam que para ser reconhecidamente parte do reino de Deus, era importante receber a Cristo, mas guardar os costumes judaicos, tais como a dieta de não comer carne de porco,
guardar o sábado e fazer a circuncisão da carne. Era o que eles acreditavam. E eles começaram a perturbar as igrejas que Paulo plantava. Esse mesmo contexto que nós vamos ver aqui na igreja da Galácia, nós vamos ver também em outras igrejas que Paulo plantou. E é por isso que ele sempre alerta, que ele sempre ensina contra esses falsos mestres. E ele já começa a sua carta fazendo uma grande defesa à salvação que está em Cristo e também ao seu ministério. Não que Paulo gostasse, mas ele é obrigado a fazê-lo. Porque defendendo o seu ministério, ele também está defendendo a fé em Cristo Jesus. Está firmando aqueles homens e mulheres em Cristo Jesus. Ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não fui enviado por homens. A minha unção apostólica, a minha autoridade apostólica não é de homens, não vem de homens, nem por meio de homem algum. Eles não me separaram como apóstolo, e eu também não fui enviado por eles, mas fui enviado, fui separado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eis aí a autoridade apostólica de Paulo. Não advém do corpo apostólico de Jerusalém. Não advém da igreja de Jerusalém. Paulo ele já começa o seu ministério pertencendo a uma outra denominação. A denominação dos gentios, a denominação dos estrangeiros. A sua autoridade vem da pessoa de Jesus, do próprio Cristo e de Deus que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, Paulo dizendo, será que vocês ainda estão comigo? Será que vocês ainda acreditam nas mesmas coisas que eu acredito? As igrejas da Galácia, graça a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo mau. As versões mais antigas têm para nos livrar desse presente século mau, segundo a vontade de Deus e Pai. É interessante quando a gente pensa em pecados objetivos. O porquê que Cristo me resgatou. O porquê que Ele me livrou. Ele não me resgatou e não me livrou de algum pecado subjetivo. Uma ideia de pecado. Cristo morreu pela minha iniquidade. Cristo morreu pelo meu pecado. Não. Nós precisamos nomear esses pecados a quem Cristo morreu. Nós sabemos o que nos atrai nesse mundo. Nós sabemos quais são as nossas tentações. Esse presente século mau, esse mundo que nos rodeia, essas tentações que nos atraem. Cristo Jesus morreu para que você fosse livre delas. Cristo não morreu, por exemplo, pelos meus assassinatos. Porque, pasmem vocês, eu nunca cometi nenhum assassinato. Mas eu sei que pecados que me acometem. Eu sei aquilo que me tenta. Eu sei aquilo que me atrai. Paulo ele está sendo enfático e objetivo em dizer: Cristo morreu para esse presente século mau, para esses pecados que tocam o teu coração, para essas tentações que te atraem, para esse mundo perverso. É uma ideia mais objetiva e mais clara do porquê Cristo morreu. Cristo morreu para que eu fosse liberto do mal, liberto do meu pecado, para que eu pudesse andar com Ele. E o verso 5, uma doxologia, um hino de louvor. Teologia, pregação da palavra, sempre vai andar em conjunto com a adoração. Elas são irmãs. Teologia nos leva à adoração. Bíblia nos leva à adoração. Pregação do Evangelho nos leva à adoração. A quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Será que você pode glorificar a Deus porque Ele te livrou desse presente século mau?
porque Ele te livrou das tuas tentações, porque Ele te libertou dos seus pecados objetivos. Paulo diz no verso de número 6 para a igreja da Galácia, que tinha saído do evangelho de Jesus para um evangelho misturado com rituais, um evangelho ritualístico, um evangelho judaizante, um evangelho judaico, algo que Cristo nunca propôs. Nós vimos no livro de Marcos que Cristo ele traz o vinho novo, e o vinho novo não pode ser equiparado, não pode ficar igual ao vinho de Jerusalém, da religião de Jerusalém. Verso 6 diz: eu estou impressionado, admirado. Isso negativamente. Não é no sentido de ver uma linda paisagem. Nossa, como eu estou admirado. Nossa, não, eu estou impressionado, estou em choque. Eu estou em choque. Eu não acredito que vocês fizeram isso. É nesse sentido que vocês passaram tão depressa. Paulo havia acabado de plantar aquela igreja. Que vocês passaram tão rápido. Paulo tinha acabado de sair dali. Tinha acabado de pregar o evangelho para aquele povo. Daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Não se enganem. Igreja Adventista do Sétimo Dia é um outro evangelho. É um evangelho ritualístico, baseado em obras. Não se enganem, catolicismo romano é um outro evangelho. Não se enganem, testemunhas de Jeová, mormonismo, entre tantas outras seitas, é um outro evangelho. Baseado em rituais, baseado em dogmas, onde o sujeito tem que praticá-los para ser reconhecido como filho de Deus, para que Deus o veja como filho. Isso é um outro evangelho, não tem nada que ver com o evangelho de Cristo. O verso 7 diz que de fato não é outro evangelho, porque só existe um evangelho, não existe outro. Quando Paulo diz que vocês passaram de um evangelho para outro, é uma forma de falar que eles andaram em erro. É uma forma de falar que eles precipitaram do abismo. É uma forma de se falar que eles caíram. Mas não existe outro evangelho. O que ele quer dizer de maneira mais clara é a continuação do verso 7. O que eu quero dizer é que existem alguns entre vocês que vos perturbam, que vos incomodam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é perverter? É pegar uma água pura como essa e colocar uma única gota de veneno. Já é suficiente para debilitar alguém ou para matar alguém. Uma única gota de veneno em uma água pura como essa, e você já não tem mais H2O. Você tem H2O e algo a mais, uma substância mortífera. Isso que é perverter. Perverter é acrescentar algo à fórmula original, ou tirar algo da fórmula original. Perverter é acrescentar algo que não é natural àquela fórmula. Perverter é acrescentar algo que é alienígena, que é estranho àquela substância. E Paulo está dizendo, aqueles que estão com vocês estão pervertendo o evangelho de Jesus. Eles estão acrescentando coisas humanas. E ele diz no 8, a firmeza com que ele sempre labutou pela fé. Mas ainda que nós mesmos. As pessoas geralmente ficam impressionadas com a segunda afirmação, ou um anjo do céu. Mas eu particularmente fico impressionado com a primeira. Paulo não era o pastor Ivan. Paulo era um apóstolo de Jesus. Os seus escritos eram inspirados por Deus. Tanto que nós estamos lendo uma carta dele aqui,
como sendo Deus quem escreveu, como sendo ditado pelo próprio Espírito Santo. E foi. Mas ele diz, ainda que nós mesmos, os apóstolos, aqueles que têm os escritos inspirados, ainda que nós mesmos, aqueles escolhidos pessoalmente por Jesus, ou um anjo do céu, um anjo que venha do céu, que chegue do céu, vos pregue um evangelho diferente daquele que nós já pregamos para vocês, seja maldito, considerado um herege, um mentiroso, ou um anátema, que é maldito misturado com herege, mentiroso misturado com herege, você tem anátema. É o que ele diz aqui. Você já parou para pensar nisso? Você ouviu o evangelho da boca do pastor Ivan. Você ouviu que Cristo Jesus morreu por você para te salvar, para te perdoar e para te libertar dos seus pecados. Sem nenhum preço a pagar. Apenas coloque tua esperança e a tua fé nele. Esse, resumidamente, é o evangelho. Porém, com o passar do tempo, você, dando ouvidos a outras pessoas, de seitas, de lugares onde Cristo não é pregado, a palavra não é obedecida, você começa a mudar de ideia. Você começa a ver adventistas como irmãos. Você começa a achar alguma razão nos testemunhos de Jeová. Você considera a igreja mórmon. Você acha que a universal é a mesma coisa que uma igreja cristã evangélica tradicional. Com o passar do tempo, conforme a gente vai conversando e transitando nesse mundo, a gente fica influenciado ao invés de influenciar. A gente deixa com que as pessoas nos contaminem, ao invés da gente pregar o santo evangelho de Cristo. Se aconteceu com uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo, o que será de nós? Se essa igreja da Galácia, que recebeu o ensino pessoal de um apóstolo de Jesus, e que apóstolo? O apóstolo Paulo, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, se aconteceu com essa igreja, pode muito bem acontecer conosco. E para aqueles que estão titubeando na fé, para aqueles que estão balançados, para aqueles que se sentem inconstantes, o recado de Paulo é claro e preciso. Ainda que nós, apóstolos, ou que um anjo do céu vos pregue um outro evangelho, além daquele que vos pregamos, seja maldito. É o que ele diz. Sabe como surgiu a religião mórmon? O profeta chamado Joseph Smith ouviu um anjo chamado Moroni e ele escreveu o livro de Mórmon e plantou a religião dele. Engraçado que em inglês nós temos até um trocadilho, porque moron em inglês quer dizer idiota, né? E aí tem pregador que diz assim que nunca é bom ouvir um anjo chamado moron. Já tem muita coisa dita aí. Não é muito saudável, não. Você pode estar ouvindo alguém idiota. Mas tudo bem, brincadeiras à parte. Sabe como a religião muçulmana foi fundada? O profeta deles, o profeta Maomé, foi até uma caverna, teve um monte de convulsão, ouviu um anjo e escreveu o livro deles, o Alcorão, e fundou a religião deles. Parece que no verso de número 8, Paulo está profetizando. Porque ele sabe como é o coração humano. Aliás, o que é o diabo, meus irmãos, senão um anjo? Um anjo caído, mas ele é um anjo. Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente, seja maldito. E se você, pastor Ivan, começar a pregar um evangelho diferente, se você começar a falar que é importante dar o dízimo para ser salvo, se você começar a falar que é importante praticar boas obras para ser salvo, se você começar a falar que batismo salva,
O que é que vocês têm que fazer comigo? Vocês têm que ouvir? Não. Teve alguns que pensaram. Vocês não têm que ouvir. Por mais que vocês me considerem, me amem, gostem de mim, sejam amigos, vocês têm que me corrigir. Não, pastor, esse não é o evangelho que você nos ensinou. Esse não é o evangelho de Cristo. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, não das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão para andarmos nelas. Efésios 2, 8 a 9. 8 a 10. Então, irmãos, sejamos enfáticos, sejamos objetivos, sejamos esclarecidos em relação à nossa obrigação com o Evangelho. Cristo que nos salvou e nos libertou, Ele fez isso para que nós ficássemos firmes nesse Evangelho e dele não nos apartemos jamais. Tem tantas teologias nesse mundo, tem tantos sofismas, tem igreja que está aceitando hoje, celebrando o casamento homoafetivo. Tem igreja onde o pastor é tão persuasivo no falar que está pregando o universalismo. Sabe o que é universalismo? Que todo mundo vai ser salvo no final, e não só aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas ele é persuasivo, ele é encantador, ele atrai, ele fala bonito, e a gente fica tendencioso a acreditar nesses homens. Não! O apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar firmes no Evangelho de Cristo, firmes em nossas convicções, firmes naquele que nos salvou e que tenhamos procedência coerente. O verso de número 9, Paulo está enfatizando, nenhuma repetição na Bíblia, ela é à toa ou vã. O verso 9 diz, conforme eu disse antes, eu digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, seja maldito. Paulo fala 2 vezes porque ele sabe a importância disso. Deus sabe o quanto o coração do ser humano é contaminável, é volátil, muda conforme nós ouvimos persuasão de palavras. Fique firme no Evangelho. Verso de número 10. Começa a defesa do seu ministério. Por que será que eu procuro agora agradar a homens ou a Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Se eu ainda quisesse estar agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Qual é a receita para desagradar os homens? Seja servo de Cristo. Pregue o Evangelho. Pregue a verdade da palavra de Deus. Se você pregar, você vai desagradar a homens. Ai, pastor, eu quero pregar o Evangelho, mas sabe assim, eu não quero ofender, eu acho que a gente não precisa ofender, eu acho que não precisa disso. Bom, John MacArthur vai explicar para a gente o seguinte, que os homens ofenderam a Deus a vida inteira. Deixa com que ele se ofenda pelo menos por um pouco de tempo. O Evangelho ofende, mas é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus para pecadores que passaram uma vida inteira ofendendo a Deus. E o Evangelho é isso, meus irmãos, é cair em si. Evangelho é cair na realidade. Perceber que tudo que eu consegui fazer durante toda a minha vida foi só ofender e desagradar a Deus e que eu preciso de uma rota nova, de um caminho novo, de um agir diferente. Esse é o Evangelho. As pessoas precisam se converter mortas para si mesmo, mortas para esse Evangelho baseado em boas obras, que não é outro, que é uma perversão. Mortas para falsas religiões, mortas para falsas convicções, mortas para essa visão positiva que elas têm de si mesmas. O Evangelho, ele traz convicção de quem verdadeiramente somos.
Cada encontro com Deus no Evangelho é também um encontro com a sua própria perversidade, um encontro com os seus próprios erros, um encontro com as trevas dos seus corações. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. As pessoas estavam dizendo que Paulo só se converteu para ser conhecido, que Paulo só se converteu para poder ganhar dinheiro, ganhar status, ganhar fama. E Paulo está dizendo que gente incoerente. Porque se eu quisesse agradar a homens, se eu quisesse ser conhecido, eu teria feito o caminho oposto, eu teria continuado no judaísmo. Flávio Joséfo vai dizer para nós que ainda que Paulo não tivesse se convertido, ele seria uma voz grande no judaísmo, ele seria conhecido hoje pelo legado e pela história que ele deixou no Sinédrio. História essa contada melhor em outras cartas de Paulo. A gente vê que ele era o príncipe, que ele tinha proeminência, que ele tinha um lugar de honra, mas ele abandona tudo isso por amor ao Evangelho. O verso de número 11. Irmãos, eu quero que vocês saibam que o Evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. Não é segundo a homens, nem nenhum homem pregou para mim. Por isso que eu acredito que Hebreus não foi escrito por Paulo. Porque o autor de Hebreus, ele se coloca como aquele que recebeu a mensagem do Evangelho por meio de homens. Ou seja, como vocês estão recebendo. Eu sou um homem, estou pregando o Evangelho para vocês. Vocês receberam o Evangelho por meio de homens. Vocês receberam assim, eu recebi assim, o autor de Hebreus recebeu assim. Mas Paulo não recebeu assim. Por quê? O verso 12 diz: eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Quem pregou o evangelho para Paulo? Jesus Cristo. A caminho para Damasco, na estrada de Damasco, Paulo ele estava cavalgando para perseguir a igreja, para assolar a igreja, para prender os cristãos. E de repente, uma luz o faz cair do cavalo e ficar prostrado e cego. Jesus Cristo está naquela luz e diz para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo percebe que aquele a quem ele estava perseguindo, Jesus Cristo, era na verdade o Messias. Ele cai na real. Paulo conhece o Antigo Testamento. Paulo conhece as profecias. Até aquele momento ele acha que Cristo vai ser um libertador político e Cristo revela que ele é um libertador espiritual. Ele liberta dos pecados, das transgressões, das trevas que habitam no coração do humano, resolvendo o problema do jardim do Éden, de Adão e Eva que comeram do fruto proibido. E ali ele se converte. Paulo recebe o evangelho de Jesus Cristo e é por isso que ele é chamado de apóstolo. O verso 13. Vocês ouviram como era o meu procedimento no judaísmo. Eu era tão radical e tão devoto a essa antiga religião que eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. Paulo ele foi conivente na morte de Estevão, o primeiro mártir. E ele continuou o trabalho, perseguindo e prendendo cristãos. Verso 14. No judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre o meu povo. Aos 20 anos, Paulo já era um dos líderes do Sinédrio. Sendo que as pessoas só começavam a ouvir o homem aos 33 anos de idade, aos 30 anos de idade, perdão. Zeloso das tradições de meus antepassados. Essas mesmas tradições que estão mandando vocês guardarem. Essas mesmas tradições que não têm vida em si mesma.
Essas mesmas tradições que são apenas sinais daquele que viria, que é Cristo. Mas uma vez vindo Cristo, abolem-se e cancelam-se todos os sinais, porque a plena revelação já está diante de nós. Essas mesmas tradições, eu era zeloso nelas e eu abandonei. Eu abandonei. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe, olha a eleição, me separou e me chamou pela sua graça. A eleição foi de acordo com alguma coisa que Paulo fez? Não. A eleição foi de acordo com alguma boa obra, com algum procedimento judaizante, ou porque Paulo se tornaria um apóstolo? Não. Paulo diz que Deus o separou do ventre da sua mãe e o chamou pela sua graça. E Deus se agradou não em Paulo, não nas obras de Paulo, não no proceder de Paulo. Deus se agradou em revelar o seu Filho em Paulo. Não é para. O Evangelho não é só para. Eu estou pregando o Evangelho para vocês, mas o Espírito Santo prega o Evangelho em vocês, dentro do coração de vocês, da mente de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus se agradou em revelar o Evangelho nele, dentro dele, para que eu pregasse entre os gentios, os estrangeiros, aqueles que não eram de Jerusalém, aqueles que não eram israelitas. Paulo não consultou ninguém, nem carne nem sangue, não consultou ninguém. Cristo salvou, Cristo chamou, e ele já partiu para pregar para os estrangeiros. Paulo fundou essa outra denominação, chamada denominação estrangeira, da qual nós fazemos parte. Jerusalém tinha o seu líder, que era Pedro, e a igreja que estava na dispensação, a igreja que estava fora de Jerusalém, a igreja feita por estrangeiros, pertencia ao apóstolo Paulo como principal liderança. Então ele não recebeu o evangelho de homens. Ele recebeu de Cristo, se tornou apóstolo e foi pregar para os estrangeiros. E assim ele desagradou os homens. Você quer saber se você foi salvo? Você vai desagradar aos homens. Enquanto todo mundo estiver lá no seu trabalho, no happy hour, tomando cerveja, você vai estar tomando Coca-Cola. Enquanto todo mundo estiver falando de coisas profanas, você vai estar falando de Cristo, ou você vai estar falando de qualquer outra coisa. Enquanto as pessoas mentirem no seu departamento, você vai estar falando a verdade. Enquanto as pessoas estiverem sonegando imposto, você vai ser taxado de bobo, de idiota, mas você vai lá e vai pagar o imposto. Porque a Bíblia diz, dai a César o que é de César. Essa é a receita para desagradar aos homens. É ser de Cristo, é pertencer a Cristo, é ser servo de Cristo. Essa é a nossa identidade. Você vai desagradar a todos ao seu redor. É um caminho sem volta. A luz incomoda, a santidade incomoda. Você vai ser mal falado, não vai ser bem quisto. As pessoas vão zombar de você e da sua fé. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, por entre os seus familiares. Assim como Paulo foi enxotado do sinédrio, enxotado da sua família, enxotado dos seus, assim como Paulo, de perseguidor, foi perseguido por causa do evangelho, assim será com você. Assim será com você. Pertencer a Cristo significa desagradar aos homens. Não fazer aquilo que eles fazem, não concordar com o seu procedimento. Verso 17. Eu nem subi a Jerusalém para encontrar aqueles que antes de mim já eram apóstolos. Mas eu parti para a Arábia e voltei
outra vez para Damasco. A primeira vez que Paulo foi para Damasco foi para quem? Para perseguir a igreja. E agora ele está voltando para Damasco para quê? Para pregar o evangelho. Quando Cristo nos salva, Ele nos salva dos nossos antigos caminhos que não eram bons. Mas nós voltamos para esses antigos caminhos. Nós voltamos para os nossos antigos círculos de relacionamento. A gente volta para o nosso antigo trabalho, a gente volta para as pessoas que nos conheciam antes. Só que nós estamos diferentes. Agora nós pregamos o evangelho. Agora nós somos pessoas santas, puras, salvas. Testemunhamos da grande obra que o Salvador fez em nossas vidas. Voltamos para os antigos caminhos, mas como peregrinos diferentes. Não voltamos para fazer o que eles fazem, não voltamos para provar o que fazem, nós voltamos para pregar o Evangelho. Nós não vamos mais destruir, agora nós vamos edificar pela palavra de Deus. Depois de 3 anos eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro, outro nome para Cefas. Passei 15 dias com ele e não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. E não precisa ter confusão na tua cabeça. O Tiago, irmão de Jesus, ele substituiu Tiago, que era discípulo de Jesus, e ele se tornou, sim, um apóstolo também. Eu sei que tem uma posição majoritária na igreja que diz que é apenas 12, e mais um que é Paulo, mas pelo que a gente consegue ver nas escrituras, naquela primeira fase da igreja haviam mais apóstolos. Tiago, meu irmão de Jesus, era um deles. E aí é que ele conheceu os apóstolos. Sobre tudo isso que eu vos escrevo, eu declaro diante de Deus que eu não estou mentindo. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguiu agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. É o que acontece com você. Foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me converti, o tanto de gente que falou, eu não acredito, vocês não têm ideia. Eu sei que a obra que Deus fez em sua vida, o tanto de gente que olha para você que te conheceu antes e te conhece hoje, também diz, eu não acredito. Porque é um verdadeiro milagre, meus irmãos, a limpeza que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Tirar a malignidade, tirar as trevas, tirar o pecado, tirar cada raiz de iniquidade e fazer um homem totalmente novo, uma mulher totalmente nova. Paulo não se converteu e continuou perseguindo a igreja. Paulo não se converteu e continuou praticando a religião judaica. Paulo não se converteu e continuou se gabando ou se orgulhando das suas boas obras. Paulo se converteu radicalmente. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E a igreja glorificava a Deus pela vida de Paulo. Esses mesmos homens que dizem, eu não acredito que você se converteu, eles também secretamente glorificam a Deus por sua causa. Cristo, ele disse para os seus discípulos, por isso, brilhem vocês como estrelas em meio às trevas, e que os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem a Deus por vossa causa. Tudo isso só nos é garantido se a gente ficar firme no Evangelho. Se a gente ficar firme no Evangelho. Você recebeu a palavra do Evangelho, fique firme nela. Dela não caia. Viva de uma maneira santa e casta. Você vai desagradar a muitos homens e muitos outros glorificarão a Deus por sua causa, tal como foi com o apóstolo Paulo. Fique de pé, eu quero orar por você.